pesquisador francês chamado Cugnot estava analisando camundongos e ele olhou lá numa espécie de camundongos, tinha uma variedade meio amarelada, agute, um amarelo meio encardido, né? Uma variedade amarela e um tipo preto também. E aí ele percebeu que naquela espécie só tinha duas cores, o amarelo encardido e o preto. Então, olha o que eu coloquei um texto, olha só. Estudando a herança da cor de pelo em camundongos, Cugnot verificou a existência de camundongos amarelos e pretos em uma espécie. Observou que todo o cruzamento entre amarelos, amarelo com amarelo, dava descendente amarelo, mas dava também alguns filhotes pretos. Ó, curioso isso. Espera aí. Se amarelo com amarelo sempre surgem alguns descendentes pretos, quem seria o caráter dominante? Pô, claro que é o amarelo, porque os indivíduos amarelos, para dar filhote preto, teriam que ter gene para preto. Mas esse gene não se manifesta no rato amarelo, porque o rato é heterozigoto, então. Né? Ele deduziu que todo amarelo era heterozigoto, e o agute selvagem era preto. Quando ele cruzava preto com preto, só dava preto. É recessivo com recessivo. Mas amarelo com amarelo dá a maioria amarelo, mas dava descendente preto também. Aí ele ficou intrigado, porque é o seguinte, se amarelo com amarelo também dá preto sempre, cadê o amarelo homozigoto? Se eu cruzar dois amarelos homozigotos, não daria descendente preto. Então essa ficou a dúvida. Ele concluiu que aquele gene, apesar de dominante para a cor, o amarelo, levava à morte quando em dupla dose. Então, gente, o conceito de gene que só age em dupla dose é o conceito de gene recessivo. Se aquele gene para a cor amarela é dominante para amarelo, mas eu considerando ele para sobreviver ou para morrer, né, o gene amarelo em dupla dose, ele deduziu que o homozigoto então morreria. Seria considerado gene letal, daí vem o nome da herança. São genes que em dupla dose levam à morte os embriões, a má formação. Olha o exemplo. Está aqui, geração parental. Ele pegou dois ratinhos amarelos. Está ali, eu estou usando a letra P, porque P de preto, a gente usa a inicial do recessivo para definir os genótipos. É um padrão internacional da genética, certo? Então está aqui. Pezão, pezinho, pezão, pezinho seriam os ratos amarelos. Vamos cruzar os dois. Quando o pezão cruza com pezão, deveria dar um rato amarelo, né? Pezão, pezão. Mas, como percebeu o Cugnot, a dupla de genes, o par homozigoto, pezão, pezão, leva à má formação do embrião e à morte desse indivíduo. Ah, mas como é que ele sabia? Ele fez o experimento seguinte. Quando as fêmeas amarelas pariam, ele anestesiou e abriu o útero das fêmeas. E praticamente em quase todas as ninhadas, né, que davam filhos amarelos e pretos, ele encontrou dentro do útero da fêmea recém-parida embriões mal formados, gente, mortos, mal formados. E aí ele deduziu que seriam os homozigotos. Então está ali, morte para o homozigoto. Então em dupla dose é letal. Pezão com pezinho é amarelo, pezinho com pezão é amarelo e pezinho com pezinho é preto. Foi Luana, né? Luaninha, olha só, lá na codominância, você se referiu à porcentagem das gerações dos descendentes. Ah, como é que eu vou saber que é 75% de um tipo e 25% do outro? Olhando na ervilha, cruzamento de ervilha, de heterozigotos, cruzamento de heterozigotos, né? Amarelas heterozigotas, você tem os descendentes 75% amarelos e 25% verdes. Agora, na codominância e na dominância incompleta, herança sem dominância, você teve 25% de um tipo, 50% de outro e 25% do outro. Olha a proporção de descendentes quando tem genes letais. 2 amarelos, ou seja, 66% amarelos, ou agute, né, o amarelo encardido, e 33% preto. A proporção mudou. Por quê? Porque o pezão, que é letal, não permite a sobrevivência dos indivíduos. Então, Professor, oi, manda. uma dúvida. Esse gene pesão, ele é E recessivo para uma característica, mas dominante para outra, né? isso, cara, é exatamente essa observação que aparece aqui embaixo. Ó. O gene dominante para a cor da pelagem, dominante. Quando em homozigose,
provoca má formação e a morte do embrião, e ele é considerado recessivo para a letalidade. Epa, explodiu alguma coisa aqui na rua. Né? Vamos lá. Seguinte, é exatamente isso que você deduziu. Um gene que age como dominante para uma característica e como recessivo para outra. Beleza? Gente, como é que eu vou saber que a herança é gene letal? Tem exemplo humano? Não no slide, mas tem na explicação. Ah, tará, né? Peraí, então. Cadê? Só um minuto. Gente, exemplo humano, nanismo. O anão acondroplásico, aquele anãozinho que tem deficiência de tamanho de membro, né? Pernas, braços, deformação no esqueleto e nas cartilagens. Certo? Nanismo acondroplásico ou Tudo acondroplasia. travando. Está travando? O que está travando? A conexão? Gente, Já tem um tempo a sua fala. é mesmo? Ou será que... Bom, aqui no computador não creio que seja. Está travando. Se está travando, pode ser a conexão. Tá? A voz vai e volta? Fica sumindo? Professor, Nicole, oi. o pessoal aqui no chat está falando que está normal. Então, beleza. Então está travando para alguém. Alguém deve estar com a conexão com uma intensidade baixa. Tá interrompendo. É isso. Então, a sua conexão pode estar interrompendo, entendeu? Mas vamos tentar continuar, né? Porque não tem como mexer nisso, certo, Matheus? Beleza. Continuando então, eu ia falando, vou tentar falar mais pausado para ver se essa interrupção não atrapalha, né? Eu ia falando de exemplo de herança letal na espécie humana. O anão, o nanismo. A acondroplasia é um anãozinho determinado por um gene dominante. Vou colocar o Nzão, porque Nzinho, nós pessoas normais, de estatura normal, somos pessoas que apresentamos um genótipo recessivo, certo? Recessivo para a estatura. Nós somos Nzinho. Então, todo indivíduo que é recessivo tem estatura normal. Do baixinho ao altão, estatura normal. Agora, os anões mal formados, na verdade, essa alteração é uma mutação no gene normal e este gene Nzão, que é o mutante, é o gene do nanismo. Não existem anões homozigotos vivos por aí. Por que não? Porque é gene letal quando em dupla dose a má formação do esqueleto e das cartilagens é tão grande que esse embrião não sobrevive. Certo? Então, todos os indivíduos anões que estão vivos por aí são heterozigotos. A expressão é igualzinha à do rato ali, do exemplo do rato, do camundongo. Ok? Vamos voltar à nossa apresentação, então. Está ali. Portanto, aparece a proporção de 2:1, gente. Proporção fenotípica de 2:1. É gene letal e não 3:1, como Mendel pregava. Ok?